Ai, ai. Vamos chegando, povo. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje em ponto, 8 horas. Consegui entrar em ponto. Boa noite, boa noite. Vamos fazer igual a gente fez da outra vez? Vai me dizendo aí da onde que você é. Pra quem não sabe, né? Eu sou do Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Vai me botando aí, da onde que é? Ai, deixa eu avisar pro meu grupo. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Releza Scrap. Rio de Janeiro. Bem-vindo, carioquinhas. É quase, ó, vizinho, vizinho. Nunca fui no Rio de Janeiro. Gente, vamos lá, então. Hoje, o assunto do vídeo vai ser sobre precificação, né? Botar preço, valor nas nossos itens. E o foco, né, claro, do meu ao vivo é do que eu trabalho, né? É sobre os itens de personalizado, tá? Porque, assim, precificação é um assunto muito, muito, muito grande. Então, não dá pra entrar em todos os detalhes, né? Mas, assim, a ideia do vídeo de hoje é a gente começar a falar sobre isso. Quem sabe a gente volta a fazer outros ao vivo pra também falar mais ainda sobre isso. E vai entrando em detalhes. Vem pra cá, que é lindo. Rio de Janeiro? Vou ficar na sua casa. Vou ficar na sua casa, a gente vai pras praias. Já veio pro Espírito Santo? O Espírito Santo também é famoso de praia. É muito lindo as praias daqui. Quem gosta de praia, gente? Não gosta de praia. Eu acho que é sempre assim, né? Aquela pessoa que cresceu vendo praia, não é tão fã de praia. E aquele que quase nunca vai pra praia, já é fã de praia, né? Gente, então, o pessoal vai entrando aí. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Ó, só lembrando, né? Que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o melhor grupo, tá sendo muito legal. A gente tá trocando várias dicas e a gente fala demais, confesso. Mas a gente fala coisas muito úteis, focadas assim no assunto de personalizado, de papelaria personalizada, silhuete. Mesmo quem não trabalha ainda com silhuete, mas tem vontade de conhecer, é muito bem-vindo. É um grupo muito bacana mesmo, tá? Muito legal. E eu vou deixar depois, inclusive já está no meu stories, mas eu deixo depois também o link para quem quer participar com a gente, tá? Mas é assim, confesso, é muita. Ai, gente, peraí, minha irmã está me ligando. E eu preciso avisar pro meu marido que meu sobrinho está chegando. Só um minutinho. Xande! Amor, Júlia tá me ligando. Ela deve estar lá embaixo. Opa! Voltei. É que meu sobrinho tá chegando, gente. Depois eu mostro ele pra vocês. Então, vamos lá. Vamos começar? Primeiro, eu quero dizer que, como eu falei, esse assunto é muito complexo pra dar valor para, sabe, pro seu trabalho. Tipo, quem sou eu pra falar qual é o valor do seu trabalho? Mas eu vou, né, quero dar uma luz pra vocês, sabe? Um caminho para vocês começarem a pensar, principalmente quem tá começando, né, não sabe, gente, olha, eu super me identifico com vocês, porque é muito difícil mesmo você determinar o valor que é o seu trabalho, né? E, enfim, acho que quem tá começando, até quem tem mais experiência, a gente sempre tem a dúvida assim, será que o meu trabalho tá caro, tá barato?
né? Sempre tem essas dúvidas. Então, é um assunto muito difícil mesmo. E eu não sou, tipo, a melhor pessoa para falar sobre isso, porque já vou... Calma. Vou explicar. A questão é que vocês vão entender, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com os personalizados e com preço e tudo mais. Vocês vão entender o que eu quero falar nesse ao vivo. Porque eu não sou a pessoa mais... a melhor pessoa para falar sobre isso. Porque eu faço errado, confesso. Tem quase 3 anos de Coração de Papel, agora em setembro a gente faz 3 anos, tá chegando. E eu ainda não sei direito, não entendo direito ainda bem ao certo como dar o valor ao meu trabalho. Eu tava conversando com uma querida do meu grupo hoje, no meu particular, que é a Ediane. Um beijo, querida. Sei que você tá aí, que eu já vi que você botou falando que tá aí. E eu falei com ela que nesses 3 anos, eu já errei e acertei muito, né? Então, a gente vai aprendendo, principalmente com os nossos erros, vamos quebrando a cabeça, vendo aonde a gente pode melhorar. E então, foi muito intuitivo, até que hoje eu consigo chegar num modelo que eu acredito que me atende. Então, eu vou explicar pra vocês. Eu tô me embolando porque eu tô querendo tô querendo falar umas coisas mais pra frente. E sem atropelar, sabe? Assim, eu até escrevi, ó, tudo bonitinho aqui pra mim falar sobre o assunto com vocês, pra mim não me perder. Então, assim, resumindo, o que eu quero conversar com vocês hoje é o início, sabe? Talvez a pessoa que não tem experiência, que tem muita dificuldade nisso, assim como eu, vai acender, igual eu te falei, né? Acender uma luz para o caminho que você tem que seguir, procurar saber, fazer um curso online ou um curso no Sebrae, ou até nem precisa fazer curso, só você sentar e pesquisar na internet. Tem muita coisa também na internet que você consegue, sabe, no Google, no YouTube, que já te dá um caminho para seguir, para você conseguir determinar o preço do seu trabalho. Mas olha só, antes da gente começar a falar exatamente, né, dessa questão do preço, eu vou contar para vocês um pouco da minha história em relação a Coração de Papel e, claro, com foco no preços, né, na precificação. Como eu falei, a Coração de Papel tem quase 3 anos, em setembro a gente comemora 3 anos, mas eu trabalho com personalizado há uns 4 anos e meio, quase. Porque antes da Coração de Papel eu tive uma outra empresa, também de personalizado, só que eu tinha uma sócia, aí a sociedade não foi pra frente, mas eu parei um tempo, né, quando a gente quebrou a sociedade, né, tipo, rompeu, eu fiquei na dúvida se eu trabalhava ou não com isso, então eu parei um tempinho e depois eu voltei, aí sim, com o nome da Coração de Papel e a empresa que eu tenho hoje. E claro, gente, quando a gente começou lá atrás, eu não fazia ideia desse mundo de personalizados, até porque era muito diferente, parece pouco, né, 4 anos, mas nesses 4 anos mudou muito esse ramo de personalizados. Quem é da época, quando começou? Porque o legal era você fazer tudo igual, era os rótulos simples, não tinha apliques com fita banana, quanto mais melhor, né, igual hoje, que a gente põe 2, 3 camadas de aplique, não tinha nada disso, era bem básico, era tudo igualzinho, era tudo adesivo, e a gente colocava em latinha, em tubete. Lembram dessa época aí? Quem é que é da época aí? Então, quando eu comecei, primeiro que eu não tinha impressora, não tinha silhuete, era tudo com cortadores, sabe? Ou na tesoura mesmo, manual. E a gente fazia a impressão em gráfica rápida, que era bem mais caro, né? O nosso custo e tudo mais. Não se falava de silhuete, de impressora, nada disso. E aí, quando a gente descobriu a silhuete e a gente avaliou a possibilidade de se comprar uma impressora, a gente começou a ter mais noção de custos, né? De quanto que a gente ia gastar com papel, quantos itens cabe na folha, quantos que eu vou ter que imprimir e tudo mais.
Mas antes da gente abrir a empresa, eu confesso que eu fiz, né, assim, que a gente, toda coisa assim que a gente ouve quando fala de empreendedorismo, sempre falam o quê? Vai estudar os seus concorrentes, né, não? Eu fiz exatamente isso, assim, de uma maneira muito simples, que era, gente, era o que eu tinha ali nas mãos, tá? Não tô falando se é certo ou errado, não, porque isso é uma questão muito complexa também. Não é meu objetivo entrar nesse debate, criar esse debate aqui. Mas na época, eu peguei o meu e-mail particular, a minha sócia também, e saímos mandando pedido de orçamento para as pessoas que a gente gostava, né, do trabalho, que eu olhava e falava assim, não, eu gosto do trabalho dela, eu acho que se eu for trabalhar, eu vou trabalhar de uma maneira muito parecida, entendeu? Eu consigo tá criando de uma maneira muito parecida as artes e tudo mais, eu tenho capacidade, né, de fazer algo semelhante, né, porque não adianta eu com uma impressora, por exemplo, e uma silhuete, querer fazer um trabalho de só papel, né? De scrap, só papel. É diferente, porque tem papel que são especiais e tudo mais, enfim. Então eu pegava aquelas pessoas que eu achava semelhante à forma que eu ia trabalhar. E aí eu fui mandando e-mail para um monte de gente. Não falava nada demais, só falava, né, oi, tudo bem? Me passa um orçamento, como é que vocês trabalham, não sei o quê, de uma maneira muito humilde, gente, de verdade. Não foi intenção nenhuma ficar caçando assim, como que ela trabalha? Eu vou enganar ela. Não foi isso, foi muito, sabe, assim, não foi muito inocente. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei essas tabelas, vi mais ou menos o que eu poderia fazer, assim, que eu saberia fazer, porque eu fiz faculdade de design gráfico, então eu tinha conhecimento em criação de arte, né? Nesses programas de edição, apesar de não conhecer a silhuete, mas eu tinha capacidade, né? Tenho capacidade de criar uma arte. Então fui olhando aquelas tabelas e dentro do que eu imaginava de justo para o meu trabalho, levando em consideração que eu nunca tinha feito isso, que eu estava começando, eu criei um valor na minha cabeça do que era ideal. Não é o correto fazer isso, confesso, porque é muito mais complexo, né? A gente vai falar sobre isso aí mais pra frente, do que simplesmente pegar uma tabela de um concorrente e adaptar para sua realidade. É muito mais que isso. Mas foi como eu fiz. Tô contando para vocês a minha história. Bom, fiz dessa maneira, deu certo por um tempo, mas aí eu não tinha tabela, não tinha nada, tá, gente? Era tudo muito caótico, porque eu pegava um item e aí quando a pessoa me pediu um item que eu já tinha o preço, beleza, passava, ó, tanto. Mas quando ela vinha querendo uma coisa que eu nunca tinha feito, era desesperador, porque eu não tinha ideia, além ali das tabelas que eu tinha em mãos, eu não tinha ideia do que eu tinha que levar em consideração, o que eu tinha que fazer, nem nada. Por isso que eu falo, não é um bom caminho. Mas você também, de certa forma, tem que conhecer seus concorrentes, né? Bom, enfim, funcionou por um tempo, até que eu vi que eu precisava ter uma tabela de preços. Precisava ter uma tabela de preços para estar colocando os itens que eu, Maíra, tinha feito. Nada de ficar pegando coisas de Google e mandando para cliente, falando assim, eu posso fazer assim, porque você falar e você fazer são duas coisas bem diferentes. Então, é importante que você tenha o seu trabalho para estar divulgando para cliente o seu trabalho. Mesmo que seja parecido com alguém que você viu, uma coisa que você se inspire, mas que seja seu. Então, por isso que eu senti necessidade de ter uma tabela de preços, para estar colocando direitinho. Aí que a coisa pegou, né? Porque eu falei assim, não, eu preciso ver o meu valor e tudo mais. Então foi aí que eu comecei. Aí nessa mesma época, né, a gente começou já a fazer umas coisas melhores, né? Já saímos daquele primeiro passo mesmo. E aí eu fiz a minha tabela de preços baseado no seguinte. Eu calculava, nessa época eu já tinha impressora e já tinha silhuete. Eu calculava mais ou menos o meu valor de custo, que era assim, quanto que eu pagava no papel,
e quanto que eu gastava na impressão. Na época eu tinha uma impressora laser, uma HP 1025. E o custo de impressão dela, apesar de ser, claro, mais barato do que uma gráfica rápido, ainda era mais caro do que hoje, que eu gasto com uma Epson. Enfim, então eu calculei mais ou menos quanto que eu ia gastar numa impressão e aí eu praticamente usava essa referência, tipo, quantos papéis eu preciso para fazer aquela caixinha? Ah, eu consigo fazer a caixinha em um papel e, sei lá, cabe 4 apliques em uma folha, né, em um papel. E aí eu fazia, assim, mais ou menos umas contas, assim, na minha cabeça e aquilo ali eu determinada com um valor. Era dessa maneira que eu fui fazendo, tipo, é papel adesivo? O papel adesivo eu consigo comprar por tanto, então a minha impressão né, meu papel é X, a minha impressão é Y, eu somava aquela coisa, né? E aí você pega e multiplica por 2, multiplica por 3 para você ter um lucro. Era assim, gente, que eu fiz no início. Vocês vão ver mais pra frente que não é só isso que você tem que fazer. Tem outros caminhos também, né? Mas eu tô lembrando, tô contando a minha história, como que eu fiz. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Então, eu comecei a fazer dessa forma. E outra coisa que eu fiz muito, que eu acho que muita gente faz também, é ir no Elo 7. Quem nunca entrou no Elo 7 quando uma cliente pede uma caixinha que você nunca fez e a cliente pede orçamento? Quem nunca entrou, gente, no site do Elo 7 para pesquisar caixinhas que joga a primeira pedra? Mas sim, entrava no Elo 7 e confesso que até hoje dou uma entradinha, não me baseio só no Elo 7, tá, gente? Mas é bom você entrar pra você ver mais ou menos uma média, mas aí você tem que ter cuidado, porque eu vou falar sobre isso mais pra frente também, porque tem uns trabalhos que a gente não tem como comparar. Não menosprezando o trabalho de ninguém, mas vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. Mas eu assim, era um limite, sabe? Que eu tinha ali na Elo 7, porque na Elo 7 a gente consegue encontrar valores de tudo quanto for preço, né? Do mais barato até um preço mais razoável. Então, foi passando assim o tempo, né? Eu troquei de impressora, eu troquei de fornecedor de papel, e aí eu ia variando, assim, os valores, acabou se tornando muito intuitivo para mim calcular um valor. E eu sempre me baseei na quantidade de folha e impressão que eu ia fazer. Porque, primeiro que minhas caixas, né, os meus itens, acabam sendo basicamente isso. Tipo, papel, impressão, fita banana, cola branca e fita de cetim, né? Algumas caixas, mas... Enfim. Eu tô ouvindo meu marido conversar com o meu sobrinho. Xande? Vocês estão aí na porta? Tá pra ouvir. Vem cá dar um oi pro pessoal. Vem cá no meu colo. Você tá com a roupa da Ioli na cabeça? Vem cá. Aqui, fala aqui no celular assim. Oi! Manda beijo. Fala, hoje eu vou dormir na casa da madrinha. Fala. Fala oi. Vai dormir. Fala de novo. Vou. Então me dá um beijo aqui, ó. Vai lá ficar com o padrinho. É o lápis. Não risca aqui, não. Não. Pede pro padrinho, ele vai te dar um papel com lápis. Vai lá. Manda beijo pra todo mundo. Fala tchau. Fui. Fui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, leva a roupinha da Ioli. Vai vestir? Uma vaca. Uma vaca? Vai lá, o padrinho vai te dar papel. Vem, Lourenço. Eu vou virar uma vaca. Mas vem aqui, você mexe por fora. Vem. Uma vaca. Vai, passa aí pra elas verem você de vaca. Vem. Vem, Lourenço. Ai, gente, até me perdi aqui no que eu tava falando. Pera aí, tava falando do Elo 7. Me lembram aí, gente, o que eu tava falando? Fui interrompida por uma coisinha muito bonitinha e fofinha.
Deixa eu ver, eu tava falando do Elo 7, de comparar o preço do... o problema do Elo 7 é que varia muito os preços, exatamente. Por isso que eu tô falando que você tem que saber pesquisar e ver. Eu já tenho as minhas lojas que tem um trabalho parecido com o meu, que eu gosto, sabe? Me identifico. Então, eu sempre pesquiso primeiro nessas lojas, sabe? Pra mim ter uma comparação, porque varia mesmo. A gente encontra valor de tudo quanto for valor, né? Tipo, tudo quanto for preço, a gente encontra no Elo 7. Então, assim, esses últimos anos, eu passei a calcular meu preço em cima dessa questão, assim, de quanto eu gastava para comprar um papel e para imprimir. Como eu tava falando, acho que era isso que eu tava falando, né? Que os meus materiais, eles não são tão caros. Tipo, fita banana ainda é um pouquinho caro, né? Porque não tem como economizar, né, gente, em fita banana. Mas cola branca, a fita de cetim, né? Você vai colocando esses custos, mas eu acabava que nem contava com esses valores, o que é errado, porque a gente tá tendo um gasto. Mas eu achava que, tipo, multiplicando por 2, por 3, tava lá incluso e tava bom, entendeu? E aí que a gente vai trabalhando, a gente vai recebendo encomendas e tal, e quem aqui se identifica com o que eu vou falar agora? Eu trabalhava e eu não via o meu dinheiro. Eu falava isso direto com meu marido. Eu falava, eu tô trabalhando aqui, faço uma festa atrás da outra, mesmo que seja pequenininha, mas eu não conseguia ver o retorno, sabe? E aí, enfim, nesses 3 anos, né, quase que eu tô com a Coração de Papel, logo depois... menos de um ano que eu tava com a minha empresa, né, com a Coração de Papel, que a gente, né, no iniciozinho a gente não é uma grande empresa, né, a gente vai se firmando nos primeiros passos, mas logo assim, depois que eu criei, alguns meses depois que eu criei oficialmente a Coração de Papel, meu marido ficou desempregado, e ele só voltou a trabalhar, gente, agora, em março. Então, assim, foi muito difícil esse início também pra mim, porque a única renda que a gente tinha em casa era da Coração de Papel. Então, aí que eu via menos ainda meu dinheiro, entendeu? Só que é aquela coisa, a gente tá desesperado porque seu marido tá desempregado e tem as contas vindo todo mês. E então, eu acabava aceitando encomenda, entendeu? O que aparecia, eu aceitava. Então, assim, é uma realidade que eu vivi e acabou que isso influenciou na maneira como eu também trabalhei, né, com o Coração de Papel esses anos. E aí, como ele, graças a Deus, tá empregado agora, então eu comecei a partir de março, só que juntou tudo, porque a gente se mudou, então, assim, agora eu comecei a acalmar, a me acostumar, né, com a nova casa, a guardar as mudanças e tudo, a rotina voltou, né, foi voltando ao normal. Eu comecei a pensar muito na minha empresa, comecei a avaliar muito a minha empresa, ver o que eu tenho que melhorar e o que eu tenho que mudar e tudo mais. E o preço foi uma das coisas. Eu comecei a observar que alguns preços, confesso pra você, que alguns preços meus estavam muito caros. Que eu comecei a observar que eu recebia alguns pedidos de orçamento e aquela coisa, né? A gente recebe aquele monte de pedido de orçamento, aquele monte de e-mail e pra fechar mesmo era pouco. Pouco comparado com o que eu poderia atender, né? Eu não tenho filhos, então eu consigo trabalhar mais do que alguém que tem filho. Por exemplo, meu sobrinho tem 2 anos e meio. Se eu tivesse um filho de 2 anos e meio, eu não conseguiria trabalhar da forma que eu trabalho, né? Igual umas semanas aí passada, eu fiquei 48 horas acordada praticamente para estar entregando uma encomenda. Se eu tivesse um filho de 2 anos e meio, eu não conseguiria fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu comecei a observar algumas coisas que eu tinha que melhorar na Coração de Papel. E essa semana, no nosso grupo lá do Instagram, semana passada, quando surgiu esse assunto de precificação, algumas meninas começaram a comentar da dificuldade que tem, outras falaram de alguns cursos, algumas coisas assim. Me chamou atenção esse assunto e eu fui pesquisar. Fui pesquisar para saber porque a minha tabela ainda é baseada nesses valores que eu falei com você.
que é quanto que eu gasto para comprar meu papel, quanto que eu gasto para me imprimir. É basicamente isso que eu me baseio e penso assim, né, pela minha intuição, pela minha experiência, que eu vou fazendo os meus preços, né, calculando os meus preços de uma caixinha nova, de uma coisa assim. Apesar de que eu consigo hoje ver mais a cor do meu dinheiro e eu acho que o meu valor tá dentro aí da média aí do mercado, mas isso me chamou muita atenção, porque eu fui caçar no YouTube para me ouvir, aprender alguma coisa sobre precificação. E eu cheguei em um vídeo que eu super indico, que é o da Mayra, Prate Bem Feito. Quem que conhece a Mayra, gente? Ela tem vários cursos online, se eu não me engano, né? E acho que ela deve ter uma didática, eu nunca fiz o curso dela, mas pelo que eu vi do ao vivo, ela deve ter uma didática muito boa. Quero fazer, inclusive, o curso dela de precificação, porque ela tem um curso só de precificação, olha que coisa boa. Mas o ao vivo dela, que ela fez, não sei quando, esqueci agora, não vi a data. Mas 1h30 de ao vivo, só sobre precificação. E ela vai falando umas coisas muito importantes que eu fiquei chocada. Que eu falei, eu faço tudo errado. E é esse o objetivo que eu queria fazer a live hoje, para levar vocês no vídeo dela e avaliar também se a forma que você faz, mesmo que seja mais experiente como eu, né, é certa ou errada. Apesar de que eu acredito que não existe bem certo e errado, né, porque é muito complexo, você tem que avaliar vários fatores, não é simplesmente pegar uma tabela de um curso que você faz e levar aquilo ali só para sua realidade. Você tem que ver uma série de fatores. Público-alvo, se você vende muito para sua cidade, o valor da sua cidade, porque não adianta também. Se as pessoas da sua cidade não valorizam o seu trabalho, como é que você vai fazer? Você vai cobrar um preço absurdo de caro e não vai ter retorno? Então, assim, tem que ser aos pouquinhos também. E eu achei muito legal tudo que ela falou. Eu posso divulgar aí com vocês depois o link, se vocês quiserem, mas procura no YouTube. O nome dela é Mayra Pereira. E o nome do vídeo é alguma coisa assim, gestão e precificação. Põe assim, precificação personalizada, foi o que eu joguei no YouTube. 1h30 de vídeo, gente, é longo. Mas deixa lá enquanto você estiver trabalhando, fazendo uma arte, recortando alguma coisa. Deixa lá rodando e enquanto você vai trabalhando, você vai ouvindo. Pega um caderninho, vai anotando algumas coisas que ela fala. Claro que não é tão a fundo, porque ela tem um curso, né? Ela vende esse curso e tal. Mas já ajuda muito. Eu confesso que eu anotei, ó, isso daqui tudo é anotação dela, eu fui anotando aqui várias e várias páginas, mas eu ainda não consegui colocar em prática, mas eu quero colocar em prática sim. E o mais engraçado é que esses dias eu modifiquei minha tabela de preços e mesmo sem querer, eu coloquei em prática algumas coisas que ela divulgou, assim, que ela foi orientando. E é até, inclusive, uma das coisas que eu conversava com uma amiga minha hoje, né? Porque ela falava, assim, de valor mínimo por encomenda, né? Do valor mínimo da encomenda em todo. Tipo, um valor X de 200, 300, 400 reais, aí vê dentro da sua realidade. E a quantidade mínima de itens, né? Principalmente caixinhas, que dá bastante trabalho para criação de arte, né? De estar fazendo. Então... são coisas que eu fui, assim, vendo, botando em prática, né, ao longo desses 3 anos, quase 3 anos que eu tô trabalhando com a Coração de Papel, que eu fui vendo que eu precisava pôr, porque, por exemplo, às vezes eu fazia uma encomenda muito baratinha e ficava 2, 3 dias para criar uma arte de uma caixinha ou de algumas caixinhas e eu imprimia e fazia, sei lá, 6 caixinhas. Duas não chegava a fazer 2, mas tipo 6 caixas, né? Então, assim, é uma trabalheira que você faz, que você tem, que se dedica, não é que perde tempo, mas que você tá ali doando o seu tempo e aí o retorno financeiro, né, gente, que todo mundo quer, né? Afinal, é o nosso trabalho. Não via. Então, assim, são coisas que ao longo desses anos eu fui vendo que eu precisava. Eu falava, opa, vou passar a botar quantidade mínima, porque aí o tempo que eu perco ali naquela caixa, para valer a pena, né, todo o meu esforço, todo o meu tempo, eu preciso fazer pelo menos
12 caixas, 10 caixas, não sei. Aí vai aí fazendo os seus cálculos, vendo quanto que dá aí pra você. Aí, por exemplo, mas eu vou fazer só 10 caixas, tipo, chega cliente lá e fala, ah, a quantidade mínima dela é de 10. Então me vê aí, 10 caixas de sushi só. E aí eu faço minhas caixas de sushi pra ganhar, sei lá, R$ 50. Aí eu comecei a botar valor mínimo por encomenda, geral da encomenda. E isso, nossa, o valor mínimo geral da encomenda, não sei pra vocês aí que trabalham com isso se tem, mas fez toda a diferença. Não pense que a cliente vai deixar de fechar com você porque você tem um valor mínimo, tá? Porque tem gente, bom, pelo menos assim, claro, vai ter gente que vai desistir, mas a maioria das pessoas que eu falo, elas sempre acrescentam a mais. Tipo, a encomenda deu 150 e meu valor mínimo é de 200, por exemplo. Aí eu converso, falo, olha, a gente tem uma regra, com jeitinho, né, gente? Tudo é jeitinho, simpatia. Falo, olha, tem uma regra na minha empresa que o valor mínimo por encomenda é de R$ 200. Você não quer acrescentar alguma coisa para dar o valor? A pessoa sempre fala, ah, beleza, então põe aí também, entendeu? Não pense que isso vai te atrapalhar, porque não vai. Porque isso, gente, é valorização do seu trabalho. E outra coisa, não adianta você ficar comparando o seu trabalho com aquelas pessoas que vendem caixinhas por R$ 2, R$ 2,50, porque essas pessoas não são suas concorrentes. Concorrente é aquela pessoa que você olha o trabalho e você fala assim, que lindo, nossa, que lindo o trabalho dela. E você vê que é um trabalho que é caprichoso, que ela se dedicou, que ela teve o cuidado de estar preparando da melhor forma para atender aquela cliente ali, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando, quando você vai procurar na Lucete, procura aquelas empresas que você se identifica, que o seu trabalho é parecido com o seu. Não adianta pegar uma caixinha, por exemplo, minha, onde eu crio toda a minha arte no computador, comparar o valor de uma pessoa que pega um papel Color Plus e compra um molde, recorta e pronto, tá pronta a caixa. Eu não tô criticando as pessoas que trabalham dessa maneira, porque como eu acho que tem público para todo mundo, mas o público-alvo dessa pessoa que trabalha com Color Plus, basicão, recorte, pronto, é diferente do meu, que faço a arte toda no computador. Deu para entender, gente? Não quero que isso, né, assim, desculpa se estiver soando meio arrogante, mas não é a minha intenção. É só mesmo para comparar. Isso é outra coisa que você tem que avaliar, entendeu? O público-alvo. Qual é o público que você quer atender? Qual que é o público da sua cidade? Por exemplo, eu trabalho muito pouco na minha cidade. Eu trabalho mais enviando para outros estados. Então, eu consigo atingir o público que eu gosto de atingir, sabe? Que não é, tipo, 100% daquele público super top, que faz aquelas festas maravilhosas. Não é sempre assim. De vez em quando eu consigo fazer umas festas tops, assim, que a pessoa gasta dinheiro mesmo pra fazer uma festa. Mas eu também consigo atender aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro pra gastar assim, mas querem fazer uma festa legal e se dedicam, né? Planejam com antecedência pra estar fazendo uma festa pro filho bem bacana também. Ai, gente, eu vou espirrar. Ai, tô com uma gripe. Aqui no meu estado tá fazendo muito frio. Já falei isso no Instagram, né? Que 24 graus já é super frio aqui em Vila Velha, né? Ó, o narizinho tá até vermelho. Deixa eu ver. Obrigada, saúde. Obrigada. Gente, eu tô aqui falando, vocês estão quietinhas aí. Tá dando pra entender? Eu tô falando muito rápido. Como é que tá? Me dá um retorno aí. Pra saber. A boca tá manchada aqui, ó. Confesso que eu passei um corretivinho, que tá feia a coisa aqui, com a cara de doente. Deu pra entender, gente, assim... Você vai no pula-pula? O meu sobrinho tá querendo entrar no quarto. Ele tá falando que vai no pula-pula. Gente, então... que bom que vocês estão entendendo, que tá gostando. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Bom, então, resumo de tudo que eu tô falando.
eu vou modificar minha tabela de preços de novo. Porque, como eu falei, esse ano eu consegui parar e pensar na minha empresa, sabe? Consegui respirar, gente, confesso. Quem tem marido desempregado há 2 anos quase é tenso, tá? Só a gente sabe quanto complicado é, né? Mas é que essa crise pegou em cheio aqui em casa. Mas graças a Deus a tempestade tá passando e eu tô conseguindo respirar mais e pensar, cuidar da minha empresa. Inclusive, quando minha impressora quebrou e tudo mais, eu pensei muito, muito, muito nisso, porque eu trabalhava tão assim, com as coisas pra ontem, que a gente não para pra pensar, não para pra prestar atenção. Eu já falei aqui várias vezes no meu stories que eu olhava, se eu fosse parar pra ver, a minha impressora já estava dando sinal de que precisava de uma manutenção, precisava de levar pra assistência. E só quando ela parou mesmo de vez que eu fui me dar conta. Então, isso assim, sabe, um alerta vermelho, assim, Maíra, vamos cuidar da empresa, vamos cuidar, porque é nossa, né? Tipo, se eu não cuidar, é uma empresa de uma pessoa só, é só eu. Então, se eu não cuidar, eu não vai pra frente. E se eu não ver essa questão do preço, né, talvez eu não consiga ver esse retorno, né, de tanto trabalho, sabe? A gente quer algo em troca, não, a gente não faz trabalho de graça. Então, isso me alertou muito, 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 muito. E eu quero, daqui pra frente, melhorar cada vez mais. Agora, como eu falei, que dá pra respirar, dá pra avaliar algumas coisas, eu quero realmente me dedicar à minha empresa e mudar o que tem que mudar, amadurecer e tudo mais. Então, contando a minha história, né, eu vou falar um pouquinho agora do que, mais ou menos, a Mayra falou lá. Gente, eu não vou entrar muito a fundo, porque, como eu falei, eu tô aprendendo junto com vocês aí. Eu só quis gravar esse ao vivo, eu quis falar sobre esse assunto para exatamente levar essas pessoas, a você que tá aí começando, ou você que já tem experiência, se você tá passando por algo parecido com o meu, que foi levando, sabe? Os dias foram passando, foi completando 2 anos de empresa e ainda você tem que melhorar algumas coisas. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E às vezes não se tocou, assim, de que tinha que avaliar essa questão, como eu. Se não fosse as meninas do meu grupo lá falando sobre isso, eu acho que eu nem teria pensado nisso por esses dias. Eu já tinha visto que algumas coisas precisavam melhorar, como o valor mínimo da encomenda, a quantidade mínima de itens eu já trabalhava, mas o valor mínimo da encomenda foi a que eu mais senti diferença por esses dias que eu implantei. Já tem alguns meses que eu implantei isso na Coração de Papel. Então, talvez, né, você tá me assistindo, eu posso te ajudar e você vai ver que, assim, é um pouco complexo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente consegue, a gente vai dar conta. O que ela falou, que eu achei muito legal, é a questão dos preços fixos e de dividir, como ela divide os custos dela. Os preços fixos e os variáveis, né, que ela fala. Os preços fixos é aquilo que você sempre gasta, por exemplo, energia. Olha, gente, na energia... Quem aqui nunca pensou assim, mas eu tô aqui no meu computador, dentro de casa, energia é a casa que paga, não? Vai fazer diferença eu mexer no computador para trabalho ou eu não mexer no computador? Eu sempre pensei assim, eu falava, mas se eu não estiver trabalhando, eu vou estar agarrada no meu computador da mesma forma. Não vai fazer tanta diferença. Mas eu acho que quando a gente coloca a energia como custo da nossa empresa, a gente leva muito mais a sério, sabe? Eu tenho uma empresa mesmo, entendeu? Então, ela estipulou um valor lá na casa dela, e o que eu quero fazer aqui é colocar uma porcentagem que a Coração de Papel é responsável. Ainda mais agora, né, gente? Bandeira vermelha chegando, energia gasta, né? A internet, por exemplo, e a gente fica com eu, no caso, fico com o notebook ligado, aí tem às vezes 1, 2, 3 máquinas de silhuete, impressora, então a gente gasta energia assim, né? A gente tem que avaliar essa questão. A internet, eu confesso que a minha internet, ela assim, ela é boa, é uma internet boa, mas não é por causa da Coração de Papel, não. Porque meu marido e eu gostamos de assistir aí um Netflix,
quem aqui não, né? Então a gente acaba assim, o nosso pacote é um pouquinho maior e a gente divide com um vizinho, então a gente pôde se dar esse luxo. Mas é uma coisa também que a gente usa, né, para trabalhar. Enfim, eu até anotei aqui, ó, uma porcentagem dos custos vai depender do seu trabalho, vai ficar sob responsabilidade da Coração de Papel pagar. Vocês vão entender isso, vocês assistindo o vídeo dela, porque eu não vou ficar falando aqui tudo que ela falou não, né, gente? Vai lá no vídeo dela, que eu vou deixar o link depois com vocês aqui, e aí vocês assistem. Mas eu achei muito, muito legal. E os custos variáveis, nossa, assim, na verdade, os custos, ainda nos custos fixos, eles são muita coisa que você tem que levar em consideração. Se você tem site ou se você não tem. Eu achei muito interessante a forma que ela falou de manutenção de equipamento. Por exemplo, quanto que aí na sua cidade é para uma manutenção na autorizada? Por exemplo, R$120, vamos botar aí pra ficar fácil as contas. Você vai pegar esses R$120, você não vai levar todo mês, mas você vai pegar esses R$120 e vai dividir, sei lá, por 12 meses. Então, cada mês você vai pagar uma porcentagenzinha. Então, é um custo fixo, entendeu? Deu pra entender? E divulgação e tudo mais que você tem com custo, que mesmo que não seja mensal, mas aí você pega esse valor e divide por 12 meses, né? Um ano. E aí você calcula mais ou menos o seu custo mensal. E o que ela mais, assim, que eu achei mais fantástico foi o valor que ela deu como salário pra ela, assim, tipo, eu tenho que colocar nos meus custos físicos, meus custos fixos, o valor de um salário. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quanto que você quer receber por mês? Claro, você não vai botar um valor, tipo, muito, muito caro, né? Você tem que conhecer a sua realidade e tudo mais. Mas eu achei tão legal que eu realmente quero botar isso em prática. Eu quero fazer o curso dela, quero botar isso em prática e eu acho que isso vai fazer muita diferença pra minha empresa. E é isso. Vocês estão muito quietinhas. Eu acho que eu até me perdi um pouco aqui, porque eu tô vendo aqui as anotações, aí eu quero falar, mas eu não tenho, não tenho autoridade pra falar tanto assim, né, gente? E aí, gente, me dá um retorno. Ficou claro? Tem alguma dúvida que eu possa estar ajudando aí vocês? Quem tiver alguma dúvida, me fala. Alguma pergunta que vocês queiram fazer, algo que não ficou muito claro. Nath Araújo, estamos prestando atenção. Que bom. Ai, gente, esse assunto é muito complexo, nossa, é muito difícil. Ah, e outra coisa que a gente tem que falar também, gente, aconteceu comigo essa semana. Como eu falei, você não pode ser muito cabeça dura, sabe? Mesmo que você tenha um valor, sabe, a sua tabela e os seus valores direitinho, as suas regrinhas, a gente sempre tem que saber planejar, digamos assim, o futuro, né? Pensar um pouco além. Pensar fora da casinha, né? Da casinha. Por que eu tô falando isso? Eu tenho um valor, como eu falei, um valor mínimo por encomenda. E esses dias, uma pessoa me procurou que foi uma indicação de uma amiga minha. E ela queria só uma coisa. E eu fiquei assim, e aí? Eu faço, não faço? Minha regrinha lá, se eu fosse ver pelas minhas regras, eu não deveria fazer. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer, não é uma coisa muito difícil, é algo que eu já fiz, entendeu? Uma arte que eu já tinha trabalhado. Então não vai me dar tanto trabalho como criar algo 100% do zero. Então eu acabei cedendo. Então, por isso que eu tô falando que eu acho que não existe certo e errado. Você tem que avaliar todo um contexto. Por exemplo, às vezes uma cliente te manda uma mensagem pedindo 10 caixinhas sushis, vamos supor, de uma arte que você já tem pronta. Aí você vai negar? Não, faz aí pra ela, tenta conversar com ela, fala, olha, eu já fiz essa festa, eu geralmente não pego encomenda tão pequena assim, eu posso te atender dessa seguinte maneira, eu manda as fotos do que você tem aí, da arte que você tem,
e ver se ela se agrada, se ela, eu tenho certeza que ela vai agradar, vai achar você muito profissional nisso e vai fechar a encomenda com você. Então, você tem que avaliar todo. Nossa, tem que avaliar tudo, gente. Não dá pra ser também tão cabeça fechada. Tipo, a minha tabela é assim, o meu preço é assim, as minhas regras é assim. E se não for, também não vou fazer. Porque senão você acaba sendo também muito chata, né? E aí vai perder cliente. Entendeu? Agora, outra coisa também. Que muita gente lá no grupo fala que recebe. Muito pedido de orçamento, aí sempre fica perguntando assim, ai, será que meu preço tá muito caro? Ninguém fecha comigo, não sei o que, essas coisas assim, gente. Eu até comentei lá no grupo que eu tinha visto uma palestra que eu não lembro, acho que foi no YouTube também, que eu assisto muito o YouTube, que falava assim, que se você quer divulgar, né, para você fechar o seu trabalho, você tem que falar para 100 pessoas que você trabalha com isso. E, tipo, 10 vão prestar atenção no que você trabalha. 8 vão, tipo, ficar curiosas, né? Tipo, te procurar. 8 não, tipo, outros vão ficar curiosas. 6 acho que vão te procurar. 4 vão te dar um retorno e 1 vai fechar uma encomenda com você. Alguma coisa assim. Deu pra entender? Tipo, eu não sei direito assim a frase. Mas deu pra entender? Tipo, você tem que divulgar muito, tem que falar pra todo mundo que você trabalha com isso. Coloca na internet, coloca em tudo, Facebook, Instagram, aonde você conseguir. Mas sempre valorizando muito o seu trabalho. É aquilo que eu falei. Tenta ver aquelas empresas que são semelhantes ao seu trabalho. Se valoriza, porque quando a gente nos valoriza, né? Tipo, eu me valorizo a mim mesma, o meu cliente também vai me valorizar, entendeu? E não vai achando assim, acontece muito isso, as meninas até comentaram isso no grupo esses dias, que a cliente às vezes te pede um orçamento, aí ela te responde falando bem assim, olha, mas eu consegui com essa pessoa tantos reais. E aí, no final das contas, será que essa cliente mesmo valeu a pena para ela? Não sei, não posso julgar o trabalho da outra pessoa que ela fechou, mas na grande maioria que a gente sabe por aí, muita gente fica na mão porque só olha o valor, né? Só olha o preço da caixinha, não olha o trabalho, não olha todo um contexto, né? Inclusive, teve meninas que falaram que clientes chegaram desesperados, falando, eu encomendei porque eu vi o preço, vi que era barato, e na hora agora que dá festa, tá tudo feio, reforma pra mim. Entendeu? Ai, vou espirrar de novo. Não vou. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu tô morrendo de calor agora aqui, porque eu fico nervosa, fico ansiosa pra começar esse ao vivo. E aí, quando começa assim, que a gente relaxa, baixa a adrenalina, dá até um calorzinho. Alguma dúvida, gente? E já tô falando já tem um tempão aqui, né? Acho que já vou encerrando. Tá todo mundo tão quietinho. Beatriz da Lisboa, sem contar os scripts prontos, e nós perdemos muito tempo pra fazer trabalho exclusivo. Verdade. Olha, e eu perco tempo mesmo, tá? Porque eu crio tudo do zero. Eu não compro kit pronto. E esses grupos no Facebook que ficam divulgando kit pronto. É complicado, né? Kit pronto não, kit de graça. Tati, quero entrar no grupo do Zap, como eu faço? Vou botar o link pra vocês. Eu vou tentar botar aqui. Será que eu consigo? Sempre, de vez em quando, eu sempre coloco. Consegui, ó. Foi aí, gente. Esse é o link aí do nosso grupo. Tá muito legal o nosso grupo, gente. A gente troca muita ideia, troca muita dica. E agora eu comecei a fazer uns conteúdos. Comecei a fazer uns conteúdos exclusivos. Ai, que chique. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Nath, ótimos seus vídeos, não são cansativos, adoro. Nath, obrigada.
Eu demoro muito criando. Ah, eu demoro. Gente, eu acho que a criação de arte é a mais demorada, né? Nossa, demoro muito também. E é sempre. Acontece com vocês, assim, quando você tem que criar o primeiro item, é o mais difícil. Aí depois que você vai criando os outros itens, você vai. Acho que libera aí a criatividade, mas o primeiro sempre é mais difícil, né? Beatriz tá no grupo e nos ajudando muito lá. Não abre. Ah, não abre o link? Então eu vou botar o link depois no meu stories. Vou botar o link do grupo e o link do vídeo da Mayra. Mas, ó, eu acho que vale super a pena você procurar fazer um curso. Eu também quero fazer. Também tem no Sebrae, gente. O Sebrae, o meu e-mail é cadastrado no Sebrae e ele sempre me manda e-mails falando de cursos e semana do empreendedorismo e não sei o quê. Eu acho que com essa crise, eles estão investindo muito em microempreendedor, né? Então, tá tendo palestras e cursos rápidos, muito, muito, pelo menos aqui na minha cidade, né? Aqui em Vitória, no Espírito Santo, tem muito. Eu sempre falo que vou e nunca vou. Ai, quantos coraçõezinhos, me mandem coraçõezinhos. Alguma dúvida, gente, sobre preço? Quantos coraçõezinhos. Ah, eu não tenho como pôr coraçõezinhos. E o curso, você já fez algum que possa indicar, Nath? Eu nunca fiz curso próprio para papelaria. Mas olha, no nosso grupo do WhatsApp tem muitas meninas que indicam cursos, tá? Você já tá no nosso grupo? Se não, depois entra. E aí eu vou inclusive até organizar lá pra gente divulgar quem já fez. Mas as meninas estão sempre falando de alguns cursos aí. Tainara, quem tá no Tec Tec assistindo a live, toca aqui. Eu não tô, né? Porque senão fica aquele barulho irritante. Gente, esse barulho da silhuete é muito irritante. Nossa, é aquele dia que você tá de TPM. Vixe, Maria. Ai, ai, peraí, tem uma mensagem. Beatriz, quem tem conta em corporativas de crédito, eles também promovem muitos cursos de empreendedor. Tenho conta no Sicoob. Ah, o Sebrae, gente, ajuda muito o empreendedor para saber. Entra aí, procura saber que eles dão muito suporte aí para os empreendedores. Eu já procurei eles uma vez, eu achei bem bacana o trabalho deles, mas eu sempre falo que eu vou no curso, olho as datas lá no meu e-mail e nunca vou. Confesso, nunca vou. Ah, quantas meninas aí no Tec Tec. A gente ama, né, esse Tec Tec. Ai, ai. E aí, pessoal? Vamos ficando por aqui. Eu acho que eu falei de tudo. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Deixa eu ver. Minha história. Acho que é isso. Vou ficando por aqui então, gente. Me mandem beijos aí pra mim não ir embora sozinha, porque o meu marido desceu com meu sobrinho. Vocês viram meu sobrinho, que bonitinho. Ai, gente. Mas, ó, eu quero muito fazer o curso da Mayra de precificação. Podíamos, uma próxima vez, falar sobre frete e forma de entrega. O Correios tem muitos problemas. Podemos com certeza falar de fretes. Eu vendo muito pra fora do meu estado, muito. Graças a Deus, não tenho tanto problema com correio, gente. Graças a Deus. Só pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a única encomenda que eu tive roubada. Aliás, duas, né, encomendas que foram roubadas foram pro Rio de Janeiro. Ai, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Mas, no mais, é muito tranquilo. Quase nunca tenho problema no correio. Cores lembranças, também tenho esse problema com correios? Qual o problema, gente, vocês têm no correio? Me explica aqui. Eu não estou conseguindo me manter aqui, toda hora cai. Ah, sim. Mas, ó, eu vou deixar o ao vivo gravado aqui e vou salvar no meu celular e eu vou compartilhar lá no grupo do Instagram
do Instagram, do WhatsApp, o conteúdo exclusivo. Que é... Quem é do grupo sabe que conteúdos exclusivos são esses. Aí eu deixo eu salvo no meu celular e jogo depois lá pro grupo. Tá? Você tá no meu grupo, né, Cici? Pode deixar que eu vou deixar salvo tanto aqui. Aqui fica por 24 horas. Mas lá depois eu vou salvar no meu celular. MD Mimos. Faz 3 anos que eu trabalho com papelaria personalizadas, mas só fiz 2 vendas para fora do meu estado. É muito difícil pra mim vender pra fora. Nossa, eu vendo quase nada pro meu estado. Eu não sei porquê. Eu sempre fico me perguntando. Mas posso mudar um pouquinho o assunto da nossa live? Vou falar com você uma coisa que eu tenho feito. Que não é o seu caso, porque você vende mais pra dentro do seu estado, certo? Mas eu tenho feito essas divulgações no Facebook e eu tenho marcado só o meu estado pra ver se dá um retorno. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês se deu certo. Mas a gente pode falar assim sobre frete e correios. Eu já enviei por avião, é uma opção também. Mas pra mim fica um pouco ruim porque eu moro longe do aeroporto. Eu sei que eles pegam em casa e tal, mas é longe do aeroporto, então eu tenho que pagar esse serviço, né? E o correio, eu quase não tenho problema, gente, com correio. Graças a Deus. Então eu acho tranquilo mandar. Uma para Minas e outra para Recife, que você enviou, né? Eu mando muito pro sul e pro nordeste do estado. Mando também para São Paulo, Rio de Janeiro. 99% das minhas encomendas é para minha cidade. Nossa, 99% das minhas encomendas é para fora da minha cidade. É engraçado, né? Como é que muda. Esses dias a gente no grupo tava até comentando sobre isso. Algumas meninas falaram que atende cliente em casa e tudo. Eu só faço atendimento online. Só. E-mail, aqui no Instagram. Algumas clientes me mandam direct. E WhatsApp, Facebook. Só. Não tenho loja online. Eu até pensei uma época em criar a Elo 7 com as artes que eu já tenho, sabe? Só muda o nome e tal, mas aí acabei, enfim, não levando isso pra frente. Foram roubadas pra Minas e pra Recife? Caramba! Você é da onde? De cores lembrancinhas? Do Rio de Janeiro? Não, porque Rio de Janeiro, pelo que eu conversei com as meninas, sempre tem encomenda roubada pelo Rio de Janeiro. M de Mimos, criei hoje minha loja online no Ilúria. Eu já tive loja no Ilúria, não de personalizados. Eu já tive loja no Ilúria quando eu trabalhava com caricaturas. Eu gosto da Ilúria. Eu recebo aqui, tem até balcão para atender, que legal. Ah, Rio de Janeiro. Ai, gente, Rio de Janeiro é muito problemático. Desculpa aí, cariocas. Tô brincando, tá, gente? É porque ou é coincidência ou não, mas quando alguém fala de encomenda roubada, sempre tem alguma coisa a ver com o Rio de Janeiro. Que triste realidade. Gente, vou ficando por aqui então, tá? Última vez que eu pergunto isso, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Já vou, inclusive, anotar aqui a sugestão de vocês para falar de frete e envio pelo correio. Inclusive, eu mostrei no grupo do WhatsApp como eu calculo o valor do meu frete no site do correio. Deixa eu anotar aqui. Sugestão. Frete e correio. Próximos assuntos. Pode também dar mais sugestões aí de assuntos de live. Eu acho tão legal fazer live. Gente, o outro vídeo caiu ou sei lá, não sei o que aconteceu, mas encerrou aqui. E, bom,
vou encerrando mesmo. Voltei só pra mesmo dar tchau e encerrar, tá? Não sei se foi minha internet, o que aconteceu, mas aí o vídeo encerrou aqui. Não sei se foi tempo. Tem tempo? Acho que tem um tempinho aí, mas eu nem reparei nisso. Tá bom? Cadê? Coraçõezinhos, ó. Boa noite, então. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero, mais uma vez, assim, ter ajudado vocês de alguma forma. Sabe, assim, minha ideia foi compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Quem sabe, assim, ajuda aí vocês também. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Eu vou estudar, vou me preparar também. E quando eu tiver mais conhecimento nessa área, eu volto aqui para falar mais sobre isso. Mas é assim, um assunto muito complexo. Não dá para ser fechado, tipo, é isso e ponto final. Mas a gente vai vendo, né, a realidade do nosso dia a dia e tudo mais. E vários coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. Ai, meu afilhado chegou. Vou chamar ele pra dar tchau pra todo mundo. Ô, Xande! Xande! Oi? Traz o Lorenzo aqui. Vem, Lorenzo, tá chamando. Queria saber mais como vender pela internet. Vamos falar. Vem, Lorenzo, dá tchau pra todo mundo. Onde você foi? No parquinho. Você foi no parquinho? Fala assim, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus. E mandem vários beijinhos pra mim. Fala, mandem. Um beijinho. Manda beijinho ali pro celular da tia. O que você achou? Um caderno. Um caderno? É? Olha, estão falando bem assim que estão fazendo uma festa para um Lorenzo. Outro menino chamado Lorenzo. Quantos anos você tem, Lorenzo? Fala ali pro celular quantos anos você tem. Nossa, ele tá focado com um caderno agora. Mostra. Você viu uma coisa vermelha? Vermelha? É. Você viu aí uma coisa vermelha? Vamos dar tchau então pro pessoal, pra madrinha curtir você. Dá tchau ali pra todo mundo. Tchau. Tchau, boa noite. Viu uma coisa vermelha?